Boa noite, alunos. Então, hoje nós vamos tentar, dar uma explicação do caudal para vocês, no sentido de que essa seria uma aula prática, então nós vamos mostrar para vocês como que é feito o caudal, tá? A partir de um vídeo do YouTube que a gente vai colocar para vocês assistirem. Depois, não nesta aula especificamente, eu espero que vocês assistam, deem uma lida na apostila, né, ali na página 22, como vocês estão vendo, tá? E tentem entender o conceito do caudal, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que observar é que o caudal, né, é a medição do volume de água que passa em uma determinada seção de um rio por unidade de tempo, né? O pessoal tende a chamar, na engenharia, esse conceito de vazão, tá? Então, é o quanto de água vai passar por uma unidade de tempo, ou seja, ali nós estamos vendo em metros cúbicos por segundo, ou seja, quantos metros cúbicos, né, quantos litros, né, passa em uma seção do rio por segundo, por minuto. Então, é um conceito bem importante para a gente saber, principalmente, se um rio ele é mais caudaloso, se ele é mais rápido, se ele é mais lento, se ele tem muita água, se ele não tem tanta água, o quanto ele colabora com a bacia hidrográfica. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar ali, né, na apostila, que nós vamos sempre fazer essa medição numa seção média de um rio, ou seja, nós vamos cortar o rio no meio, tá, de uma margem até a outra, como é possível observar aqui. Então, o rio está passando, né, pelo meio, aqui é uma margem do rio, aqui é a outra margem do rio. E para a gente medir o caudal, nós temos que entender que a velocidade da água da margem até o centro, ela é diferente. Então, geralmente, num rio com esse formato que vocês estão vendo aqui, né, quanto mais profundo, né, a parte do rio, mais rápida é a água, porque você tem menos contato da superfície dessa água com o fundo, portanto, você tem menos atrito com o solo. Então, a velocidade do rio aqui na margem ela é menor, e à medida que a gente avança para o centro do rio, a velocidade é maior. Né? Se alguém já nadou num rio, já percebeu que, né, na margem a velocidade é bem menor do que no fundo. Né? Você tem que fazer mais esforço para nadar aqui no meio do que aqui na margem. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é que a gente vai dividir imaginariamente o rio em seções, ou seja, quadradinhos, como vocês estão vendo aqui, né? Vamos chamar de quadradinhos, tá? Em partes, em fatias. Então, nós dividimos, né, o rio em várias fatias, tá? Para que nós possamos medir a velocidade da água de cada fatia. Só que, se a gente fosse fazer um caudal exato, né, nós teríamos que, a cada milímetro, dividir esse rio. Só que isso é impossível de ser feito. Então, o que a gente faz? A gente divide em fatias um pouco maiores e mede a velocidade de uma ponta até a outra e tira a média. Né? Então, isso aqui a gente vai ter a velocidade média dessa seção. Se a gente pegar a velocidade neste ponto e neste ponto, nós vamos calcular a média dessa velocidade, nós vamos ter aqui, né, a média deste ponto, deste, e assim por diante, até chegar do outro lado do rio. Então, nós temos que fazer o seguinte, nós vamos ter que aplicar esta equação aqui, tá? Então, o que é caudal? Caudal é esse Q maiúsculo. O caudal, ele pode ser definido por três equações diferentes de acordo com os dados que você tem do rio. Né? Então, a gente pode dizer que o caudal, a velocidade caudal, ela é a somatória dos caudais dos pontos I, ou seja, do caudal de cada ponto. Tá? Se a gente tem esse caudal, ou
a gente pode dizer que a somatória da velocidade média da água nessa seção vezes a área da seção, se você tem essa área. Né? Se você consegue ter essa área, você tendo a velocidade média da área e a área, você vai ter, né, um caudal. Então, é só somar todos esses aqui. Tá? E no nosso caso, que a gente não tem, né, por exemplo, se você cortar um rio, muitas vezes você não sabe, né, qual é a área de cada seção, porque os rios são irregulares. Né? Então, eles vão ter o seu fundo irregular. E não dá para calcular por simplesmente área. Ou seja, não é retângulo, um retângulo perfeito, um quadrado perfeito, um triângulo perfeito. São áreas irregulares que daí nós calcularíamos por integral e esse conteúdo não tem no curso. Então, a gente vai utilizar esta equação aqui, né, que ela vai dar para a gente uma noção de como deve ser feito o cálculo do caudal desse rio a partir dessas seções. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que extrair alguns dados importantes. O primeiro dado importante, né, é esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui, né, que parece um E, na verdade é a letra grega sigma maiúsculo e que significa somatório, ou seja, tudo que vem depois, né, tem que ser repetido e somado, ou seja, você vai ter esta equação valendo para esta seção. E aí você repete mais isso tudo de novo para a próxima seção, mais aquilo tudo de novo para essa, mais para essa e mais para essa. Então, no caso aqui, nós temos 7 seções, nós faríamos 7 vezes essa equação para cada uma das seções e somaríamos os resultados. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é o que é esse ponto I, né? O ponto I é o ponto de medição. Então, esse I vai variando aqui, ó, tá? Então, cada uma dessas linhas é o ponto I. Sendo cada uma dessas linhas o ponto I, nós vamos estabelecer, se a gente está medindo a partir desta margem, a margem esquerda, né? Aqui o ponto I é o ponto zero, né? Então, vai ter o ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6 e ponto 7. Então, I vai valer esse valor aqui. Então, se aqui é 1, é 0, então I aqui vale 0. I aqui vale 1, 2, 3 e assim por diante. Nesse caso, nós vamos ter o quê? A velocidade média no ponto I. Então, se a gente está medindo a velocidade neste ponto, o valor deste I é 2. Por quê? 0, 1, 2. Então, I vale 2. Né? Então, nós vamos medir a velocidade média do ponto 2. Aqui, I valeria 3. E assim por diante. D é a profundidade, né, no ponto I, ou seja, daqui da superfície do rio até o fundo, você vai ter uma profundidade. Né? Então, neste caso que é o ponto 2, né, I vale 2, então seria D2. Tá? Ignorem esse menos 1 por enquanto. Tá? BI é a distância do ponto I até a margem. Então, B, né, ela corre nesse sentido. D corre no sentido para baixo. Tá? Então, basicamente aqui é B0, B1, B2, B3, B4 e assim por diante. No caso aqui, então, D0, no caso é 0, porque a distância da superfície até a margem aqui é 0, né? Não tem profundidade. No ponto 1, né, seria D1, aqui D2, D3, D4, D5, D6, D7, que é 0 também. E N
é o número de sub-áreas. Então, aqui nós já vimos que essas sub-áreas ou áreas são 7. Então, no somatório, ela vai dizer o quê? Do I igual a 1 até N. Então, quanto vale N? N vale 7. Então, é o somatório de 1 até 7. Mas, professor, por que I não é igual a 0? Né? I não é igual a 0. I não é igual a 0, porque essa margem ela vale 0. E 0 vezes 0 dá 0. Então, a gente ignora. Então, a gente sempre começa com esse I aqui. Então, a primeira medição que a gente tem é, né, o final da primeira sub-área. Tá? E aí, nós vamos substituir na equação. Então, substituímos como na equação? VI menos 1, ou seja, a velocidade média de I menos 1 mais a velocidade média de VI. Ou seja, por que aqui é VI menos 1? É porque, o que significa isso? Que nós temos que pegar o anterior ao I. Né? Este valor é o anterior ao I. E este valor é o I que você está medindo, dividido por 2, vezes a profundidade do ponto de profundidade anterior do ponto de profundidade que você está pegando, dividido por 2, vezes, né, a distância que você está medindo, menos a distância anterior. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, como aqui no exemplo, vamos pegar esse ponto BI. Vamos imaginar que a gente está medindo aqui, né? Então, o que acontece? Nós vamos pegar a velocidade média do ponto. Olhem ali na equação, tá? Velocidade, né, média de I menos 1, ou seja, nós estamos aqui, nós vamos pegar a velocidade média do ponto anterior. Mais esta velocidade, ou seja, a gente sempre soma o antes com o depois, para essa sub-área, por exemplo, né? Dividimos por 2, vezes a profundidade anterior mais a profundidade do ponto que você está medindo, dividido por 2, vezes, né, esta distância até a margem, menos esta distância até a margem. Então, nós fizemos para esta sub-área. Fizemos isso, vamos ter um Q parcial, e aí nós vamos somar, vamos fazer tudo de novo aqui, vamos fazer tudo de novo aqui, vamos fazer tudo de novo aqui, e vamos fazer tudo de novo aqui. Tendo todos esses Qzinhos, né, cada um deles vai dar um Qzinho, diz aqui na equação, some os Qzinhos. Né? Então, somando esses Qzinhos, nós vamos ter o Qzão, vamos dizer, né, a velocidade caudal. Fica mais fácil se a gente ver aqui no exemplo, né? Então, se a gente pegar este vídeo, tá? Eu vou colocar e fazendo comentários, tá? Então, a primeira coisa que você está vendo é que tem uma trena que sai daqui até esta pessoa aqui de azul claro. Então, esta pessoa está fazendo o B. Então, se a gente pegar aqui na equação, né, no modelo, a trena está aqui, ó. E aí vocês vão ver que no vídeo ele chama de X, tá? As letras não importam, tá? Mas aqui ele vai chamar de X, tá? E vocês vão ver que ele vai medindo de 40 em 40, tá? Ah, professor, quantas sessões a gente tem que fazer? O que eu digo é que quantas sessões, né? Quanto mais sessões, melhor. Você vai ter um Q mais próximo da realidade, tá? Só que vai depender da paciência de você repetir essa equação tantas vezes quanto você tiver tantas sub-áreas. Se você fizer 10 sub-áreas, você vai ter 10 vezes 10 Qzinhos para calcular. Né? Se você tiver menos, né, você vai ter menos Qzinho para calcular. Só que o teu resultado vai ficar bem longe do real. Então, quanto mais sub-áreas, mais melhor é o teu resultado. E aqui você está vendo esse na sua esquerda, na esquerda do vídeo, ele mede
esse cara de azul escuro, tá? Ele vai fazer a medida do D. Ele tem uma régua aqui na mão, tá? E ele vai medindo o D nos Bzinhos. Então, cada Bzinho aqui, de 40 e 40, ele introduz a régua vai até o fundo do rio, né? E ele vê qual é a medida dessa régua aqui, tá? Então, vocês vão vendo eles medindo. E tem, né, outra colega aqui que está anotando esses dados. Então, como vocês podem ver, né, no mínimo 3 pessoas são importantes para calcular a velocidade caudal do rio. Então, só vamos assistir aí. Então, você vê, né, que ele vai lá e prende, né, a trena. Então, vocês viram ali, né, ele marca o 00, né, então, no caso, aqui, né, a trena ela, foi fixada no ponto 0, que é esse ponto aqui, tá? E agora ele vai começar a medição do primeiro ponto, né? Então ele vai marcando, né? A cada ponto B que tem nessa trena horizontal, ele vai marcando um ponto vertical, né? E vai vendo a profundidade. Uma das coisas é que a trena vertical ela tem que estar bem reta. Vocês veem que, dependendo do rio, tem uma certa dificuldade, né, para você achar as medidas, justamente porque a correnteza da água, quando você introduz a trena, né, ela cria uma certa turbulência na trena, então fica difícil de ver a medida. Mas vocês podem ver que as medidas elas vão sendo feitas, cada D marcado para cada B, certo? Então, vocês vão vendo que, no caso aí, eles fizeram de 40 em 40 para poder medir todas essas medidas. Então, basicamente, né, é assim que nós tiramos as medidas desses valores. Então, né, nós sempre vamos ter que ter um B e um D, um B e um D, né, um B e um D, um B e um D, de cada uma dessas seções, para serem colocados aqui.
E a velocidade, como que ela é feita? A velocidade, basicamente, né, você vai num ponto, tá? Então vamos imaginar aqui o rio. A água está vindo deste lado para cá. Então, como é que você tira a velocidade? Você pega uma folhinha, uma boia, qualquer coisa, você coloca essa boia, tá? Vamos imaginar que aqui, né, bem aqui onde está a setinha do mouse, tá? É um dos pontos que você quer medir a velocidade. Então, o que, que você faz? Você pega uma boiazinha aqui, mede qual é a distância daqui da boia até a trena, tá? Como se fosse uma linha de chegada. Você solta essa boia e essa boia ela vai demorar um tempo para seguir até chegar nessa linha. Então você sabendo a distância, né, do início da boia até ela chegar aqui, basicamente você pega esse valor, né, da distância, divide pelo tempo que você mediu em segundos e você vai ter uma velocidade em metros por segundo. Então você vai fazendo essa boia sempre sair de um ponto e ir até esse ponto, do outro ponto até o ponto, e assim por diante, até você ter todos os valores de V para cada um desses segmentos aqui. Então, cada um deles você vai ter uma boiazinha que vai sendo medida até o final, ok? Então, essa aula agora ela foi basicamente para explicar a teoria do caudal, tá? Em seguida, não hoje ainda, mas amanhã vamos tentar postar para vocês uma atividade, um exemplo resolvido, né? Um exercício resolvido. Só tenho que resolver aqui como é que eu vou filmar, porque eu não tenho lousa digital, então, e não tenho mouse também, então eu vou ver como que nós vamos fazer essa aula aí, nem que eu tenha que ficar filmando eu escrevendo num caderno. Então, depois vou passar para vocês alguns exercícios. Esses exercícios vão valer a nota da prática do caudal, e aí eu espero que vocês assistam, tá? Qualquer dúvida, vocês postem aí embaixo na atividade, comentário público, né? Para que todos possam saber se o seu comentário também pode ser a dúvida do outro colega, então sempre os comentários serem públicos debaixo aí da aula, para que a gente vá respondendo durante a semana, ok? Então, fiquem em casa e se cuidem.